Eu tenho sido perguntado constantemente qual é o segredo? Eu falo, para quê? Segredo, pastor, para unção. Segredo para poder. Qual é o seu segredo? Bom, é um segredo que não é bem segredo, que está no secreto, que não é tão secreto. Primeiro de tudo, o segredo é a sua vida de oração. Mas escute bem, tem duas coisas que nunca irão mudar. A maneira de acessar a Deus sempre será pelo jejum e pela oração. Mas inicialmente aqui, pode deixar mais baixo o fundo musical. Mas inicialmente aqui, eu quero que você entenda que você, sobre oração, antes de entrar nesse outro ponto, você pode orar a hora que você quiser. Deus vai te ouvir. Não existe uma oração especial para Deus ouvir, e nem uma hora especial para Deus ouvir. A qualquer hora do dia, em qualquer lugar que você estiver, se você orar com fé, Deus vai te ouvir. A oração da fé é o que importa. Você pode decidir orar aonde você quiser, o horário que você quiser, Deus irá te ouvir. Então não tem uma oração especial, uma oração, um tempo, uma hora especial para ser ouvido por Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, você pode escolher a hora de falar com Deus, mas a hora que Ele for falar é Ele que escolhe. Eu vou dizer de novo. Você pode orar a qualquer hora para que Deus lhe ouça, mas não é qualquer hora que você vai ouvir Ele. Não é você que escolhe a hora que Deus vai falar com você. Para isso, nós encontramos na Bíblia alguns períodos específicos em que Deus decidiu falar com o homem. Isso é muito interessante, gente. A Bíblia tem um padrão para revelar o poder de Deus, para revelar a unção, para manifestar a unção. Primeiro, quando Deus age, quando Deus fala, quando Ele libera o poder, quando Ele manifesta o seu poder, Ele tem períodos específicos que eu chamo de turnos da revelação. O que é revelação? Revelação é quando Deus lhe mostra, quando Deus fala, quando Ele age, quando Ele faz algo que você não sabia que Ele iria fazer, ou você não entendia, ou Ele estava fazendo e você não sabia. Por exemplo, entender um texto bíblico que há muito tempo você lia, mas não entendia, é uma revelação. Um sonho específico que você teve e não tem o discernimento, é uma revelação. E agora de repente vem. Entender uma situação na vida de uma pessoa, que antes você não entendia, agora a coisa vem a clarear, é uma revelação. E revelações não são dados ou dadas a qualquer um. Por quê? Porque não são todos que pagam o preço devido para as revelações. Especificamente de duas coisas de oração. Não é qualquer oração que traz revelação. Não é qualquer hora do dia orando que traz revelação. Porque os períodos específicos para as visitações da parte do Senhor não são de dia. E eu gostaria de mostrar alguns textos para você aqui hoje. O primeiro deles, Marcos 1, versículo 35, não estava no script, mas inicialmente falando sobre o turno da revelação e o turno da visão. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus se levantou, saiu de casa e observa, retirou-se a um lugar deserto, onde ficou orando. Primeira coisa que eu aprendo aqui, orar é se retirar para estar com Deus. Então oração não é aproveitar o tempo. Estou dirigindo, vou aproveitar para orar. Olha, isso será muito bom. Mas a oração eficaz é aquela que você se retira. Você se retira para ir no shopping. Significa que você priorizou.
Você se retira para ir no salão, significa que você priorizou. Você se retira para sair de férias, significa que você priorizou. A oração da revelação, em primeiro lugar, é se retirar. Jesus se retirava para orar. E aqui nesse texto ele não só se retirava, mas ele tinha uma hora específica para orar, que é muito interessante. Não só ele, os servos de Deus, aqueles que buscavam ouvir sempre a voz de Deus, aqueles que buscavam ouvir sempre a revelação e obter as suas visões, eles tinham o período exclusivo para Deus falar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode falar com Deus a qualquer hora que Ele vai ouvir, mas a hora que Ele for falar, não é qualquer hora. Vamos ver Jeremias, capítulo 4, no versículo 44, mais um texto, provando a você que existe um turno específico para as revelações e as visões. Jeremias 4 e 44. 44 e 4, eu acho. É isso. Bom, está na King James, aí tem que colocar na Ferreira de Almeida, Tiago, por gentileza. Existe um aqui, vamos lá. Leia em voz alta. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, a dizer, ora, não faça essas coisas abomináveis que odeio. Você vai ver muitas vezes na Bíblia o texto, quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, levanta. Então foi dito a Samuel, quando você ouvir a voz do Senhor Deus, levanta, põe-te em pé e diga, pode falar. Significa que ele estava em seu período dormindo. Você vai ouvir por várias vezes no Velho Testamento a palavra, levanta que eu falarei contigo. Você percebe que Deus gosta de pegar os seus servos e cortar o sono deles. Ninguém vai conseguir grandes coisas amando mais a cama do que a Deus. Charles Finney foi o maior evangelista de sua época, alcançou quase 5 milhões de almas para Jesus. O segredo dele, acordava na quarta vigília, no quarto turno, a partir das 3 da manhã. Dwight Lyman Moody, a partir das 4 da manhã. John Wesley, a partir das 4 da manhã. O que tem toda essa lista em comum? Como Jesus, como os servos, os profetas, todos eles têm um mesmo segredo em comum. O turno. O turno da revelação e da visão. Ouvir Deus. Por quê, gente? Eu amo aos que me amam. E os que de madrugada me buscam, me encontram. Você vai ler também que Jesus acordava na quarta vigília. Foi depois de orar na quarta vigília que ele veio andando sobre as águas. Bom, o que é a quarta vigília? Vou te explicar. A hora na Bíblia é diferente da nossa hora. A hora na Bíblia começa às 18 horas, que é chamado de última hora do dia. E às 6 da manhã é chamado de primeira hora do dia. Na Guemará, também no Talmud, também na Torá, há uma crença, ou seja, extra-bíblica, e nós já sabemos que os anjos recolhem as nossas orações e nossas lágrimas, isso todo mundo já sabe. Agora, qual é o período em que eles fazem isso? Todos os judeus acreditam que sempre antes das 6 da manhã, Deus envia seus anjos para recolher. Sempre, quando o dia acaba e quando o dia começa. O dia acaba na Bíblia Sagrada, no calendário judeu, às 18. E ele começa às 6 da manhã. Ele vira. Você vai perceber que das 18 às 6 da manhã, nós temos 4 turnos, ou a Bíblia chama de 4 vigílias. Cada turno dividido de 3 horas. Então nós temos
4 turnos de 3 em 3 horas. Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6. Esses 4 turnos são também chamados de turnos da revelação e da visão. Não necessariamente os 4, mas os da madrugada são os principais. E tanto Jesus como seus apóstolos priorizavam a última vigília, que vai das 3 às 6 da manhã. Difícil, não? As coisas profundas de Deus não estarão no raso. Unção não é algo simples. Ter algo diferente não é algo simples. Qualquer um aqui pode influenciar uma nação inteira, só pagar o preço devido. Deus não saiu por aí escolhendo você, você não, você não. Existem turnos específicos para conseguir coisas específicas de Deus. Os crentes antigamente diziam assim: eu estou numa campanha de oração pela madrugada, pelo meu filho, numa campanha de oração pela madrugada, pelo casamento, não sei o quê. Era assim que eles conseguiam suas vitórias. Você vai lembrar de sua mãe, de sua avó, alguém: eu estou orando numa campanha de oração. Mas hoje mentiram para os crentes dizendo que as coisas são fáceis. Então alguém pega 1 litro de água de 5 litros, que é galão? Põe nas costas e fala: eu vou pagar o preço por você. Que conversa fiada é essa, gente? Olha, você não precisa pagar o preço, eu pago o preço. E aí mentiram para as... O que nós temos hoje? 22 milhões de pessoas desviadas. Por quê? Pensaram que era fácil adquirir as coisas de Deus, descobriram que não é fácil, se desapontaram. E não é fácil. Não é. Cada um tem que carregar a sua cruz. Tiraram do nosso vocabulário as palavras preço. Jesus já pagou o preço. Jesus não pagou o preço para você orar. Jesus não pagou o preço para você jejuar. Ele pagou o preço pelo seu pecado. A morte de Jesus não substitui a sua santidade, a sua santificação, meu irmão. E esse evangelho moderno hoje tem tentado nos ensinar que Jesus morreu na cruz, então agora eu não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso. Então tem crente que fala assim: eu não gosto de fazer jejum, que me dói a cabeça. Mas é claro que vai doer. É jejum, irmão. Eu não gosto de fazer vigília, que eu passo sono, fazer jejum que passo fome. Ou seja, tudo que a sua carne não gosta, você não gosta. Então guarde no seu coração, nós temos 4 turnos da revelação e da visão. Esse é o primeiro. E assim como Jesus foi um homem da oração das madrugadas, e seus servos, os profetas, você pode passar a vida sem orar de madrugada, e não há nenhum pecado nisso. Você pode passar a vida sem orar, e escolher um horário diário, matutino, e orar, não tem pecado. Deus vai te ouvir do mesmo jeito. Mas se você quiser algo bem profundo de Deus, uma revelação sobrenatural, profunda, um nível de unção muito maior, aí é Deus que escolhe a hora que Ele vai falar. E nós já lemos que Deus é um Deus que escolhe falar antes de começar o dia. Então eu vou te dizer exatamente o que eu creio. E eu creio exatamente como está na Guemará. De fato, todas as minhas visitações, todas, está aqui minha esposa, todas elas se dão entre as 4 da manhã e as 6 da manhã. E aí bate certinho com a crença hebraica de que Deus envia seus anjos para recolher as orações dos santos antes de começar o dia. Então é diferente, é interessante que eu estou ali no meu tempo com Deus, e quando vira o relógio para as 6, eu já começo a arrepiar inteiro. É a coisa mais louca, gente, isso acontece há anos. Você sabe que é aquele período em que saem os anjos para visitar os servos de Deus. É quando o dia está começando. Vou te dar uma dica: experimente pelo menos por uma semana fazer isso.
E depois você vai me dizer, pastor do céu, você vai querer cavar um buraco no chão, você vai sentir tanto temor, tanta unção, tanta glória, e depois você vai viciar nisso.